Nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre os possíveis resultados do exame de punção de um nódulo na tireoide. O exame de punção da tireoide é um exame extremamente importante na investigação de um nódulo. Então o paciente descobriu o nódulo ou pelo exame físico, já estava muito grande, visível, palpável, e a pessoa procurou ajuda justamente por isso, ou foi descoberto através de um exame de rotina, de um ultrassom que acabou descobrindo um nódulo, né? Descobre o nódulo, é indicado o exame de punção de acordo com algumas características e esse resultado da punção ele vai ter alguns resultados específicos que vão depender da classificação de Bethesda. Eles são classificados através dessa classificação que ela foi proposta em 2007, né, na cidade de Bethesda, né, reuniram os melhores, os maiores especialistas em citologia da tireoide, que é exatamente o nome do exame em que você olha no microscópio as células, e eles criaram essa padronização para os laudos para facilitar a comunicação entre os médicos, né? Porque é um exame subjetivo e quando você classifica fica mais fácil termos uma interpretação, termos pesquisas. Então, de uma forma para leigo, para paciente, para que você entenda de uma forma mais clara, nós temos três possíveis resultados. Nós temos o resultado benigno, que não é câncer e que o tratamento pode ser só acompanhar, mas se já for grande, talvez precise de operar. Nós temos o resultado maligno, um câncer de tireoide, que o tratamento muitas vezes é remover a tireoide, ou pelo menos a metade da tireoide. E nós temos resultados indeterminados, que através da citologia, aspirando algumas células e analisando aquele material, não é possível saber se é o benigno ou se é o maligno. É como se as células estivessem esquisitas e, em geral, a conduta inicial no indeterminado é repetir o exame. Pode ser que coletando mais material consiga definir se é a ovelha ou se é o lobo, né, se é maligno ou benigno. Então, o exame de citologia é um exame em que o médico patologista vai olhar no microscópio. E é importante que você saiba que esse exame ele é subjetivo. Não é preto ou branco, né? Não é 8 ou 80, tem toda uma escala de cinza no meio, e se você mostrar uma mesma lâmina para o mesmo médico em dias diferentes, pode ser que ele laude com resultados diferentes. Se você mostrar o mesmo resultado, o mesmo exame para médicos diferentes, eles tenham opiniões diferentes. Então, esse exame que é extremamente importante para o cirurgião, que vai indicar uma cirurgia para o paciente, precisa ser levado em consideração esse aspecto da subjetividade, porque às vezes, se você pedir uma revisão de lâmina, pedir para que outro médico, outro patologista mais experiente analise aquele material, pode ser que ele tenha um resultado diferente. Então, o primeiro médico disse que era um resultado indeterminado, quando levou para um médico especialista no assunto, ele disse que não, aqui é benigno, não tem dúvida. Então, evitaria uma cirurgia só fazendo essa revisão de lâmina. Então, resultado benigno. As células são benignas, não tem nenhuma suspeita. Ele viu células pequenas de aspecto folicular, ele viu pedaços de folículo da tireoide, né? Menos de 3% de chance de ser câncer. Mas sabe que é menos de 3%. Existe a chance de o seu caso estar dentro desses 3% de chance. E esses últimos dias eu tenho pego muitos casos de Bethesda 2 que eram câncer, né? Então, na minha cabeça, na minha estatística, esse 3% é um número um pouquinho maior. Resultado maligno seriam resultados do Bethesda 5 ou Bethesda 6, né? O benigno, só voltando, é o Bethesda 2. O Bethesda 5 é um resultado suspeito de ser câncer, aproximadamente 70%. O Bethesda 6 é 99% de ser câncer. As células são claramente atípicas, né? Bem características de carcinoma papilífero, que é o tipo mais comum de câncer de tireoide. E existe o resultado indeterminado, que nós temos o Bethesda 1, o Bethesda 3 e o Bethesda 4. O Bethesda 1 é quando vem poucas células e o médico patologista não conseguiu dar o diagnóstico. O Bethesda 3 é um resultado específico, né, tem algumas alterações, e o Bethesda 4 também, que eu vou mostrar mais à frente. Então, no Bethesda 1 é material insatisfatório. Ou veio um resultado hemorrágico, só veio sangue na lâmina, ou o preparo foi inadequado, as células não foram bem fixadas, ou vem apenas conteúdo de cisto, não vem células, mas vem tecido de cisto tireoidiano, que aqui, quando a gente está puncionando um nódulo misto, que tem líquido e tem sólido, é um bom resultado. Provavelmente é benigno, nem sempre precisa repetir punção nesses casos. O Bethesda 3, ele tem dois tipos. Ele pode ser o lesão folicular de significado indeterminado ou o atipia folicular de significado indeterminado, né? O Bethesda 3, ele estaria entre o 2 e o 6, né? É algo em cima do muro, eu costumo explicar dessa forma para os meus pacientes. E vai depender realmente da experiência do patologista e do nódulo que a gente vai decidir o próximo passo. É comum, quando eu pego um Bethesda 3, indicar uma repetição da punção, porque pode ser que a gente consiga esclarecer, mas é importante não deixar passar um câncer de tireoide. Então, às
vezes o paciente tem um nódulo que é sólido, hipoecóico, com margens irregulares, com microcalcificações, e vem o resultado do Bethesda 3, é igual à cirurgia. Um nódulo muito suspeito de ser câncer, com um resultado que não é conclusivo, o melhor tratamento não é ficar acompanhando esse caso, é você remover aquele material para ter mais resultados, para ter mais informação, porque depois que faz a cirurgia, esse material vai para a biópsia e a gente consegue, né, ter, né, ali a confirmação, a verdade verdadeira, se era maligno ou se era benigno. No Bethesda 4, o resultado ele é diferente, é um resultado chamado neoplasia folicular. Então, o patologista viu células esquisitas, viu células que não são de aspecto benigno, elas estão alteradas, mas ele precisa analisar a borda do nódulo para decidir, para separar se ele é um adenoma folicular, um tumor benigno que não invade a borda, de um carcinoma folicular, um tumor maligno, um tipo de câncer que invade os tecidos ao redor. Então, precisa realmente remover o material por inteiro para confirmar se é maligno ou benigno, tá? Às vezes não é nem carcinoma folicular, porque esse é um tipo de câncer um pouco mais raro. É possível ser um carcinoma papilífero variante folicular, que é um tipo de câncer bem mais comum, né? Um subtipo do papilífero, tá? Então, Bethesda 4 geralmente é caso de cirurgia. Eu digo geralmente porque às vezes, repetindo a punção, a gente tem um resultado diferente, né? Vai depender muito do aspecto do nódulo ao ultrassom. Então, de forma resumida, Bethesda 1, resultado insatisfatório, a conduta muitas vezes é repetir a punção. Bethesda 2 é benigno, geralmente acompanhar, pode ser câncer, né, dependendo do aspecto do nódulo. Bethesda 3, atipia ou lesão folicular de significado indeterminado, geralmente a conduta é repetir a punção, depois de, eu coloquei aqui 3 meses, mas hoje em dia a gente tem esperado cerca de 1 mês para fazer essa repetição. Neoplasia folicular, Bethesda 4, em geral é caso de cirurgia, tem um risco considerável de ser câncer, dependendo do aspecto do nódulo. Bethesda 5 e 6, geralmente é câncer de tireoide, precisa fazer a punção. E aí, para terminar, respondendo uma pergunta que eu recebo com frequência de alguns pacientes, né? O paciente tem lá uma punção Bethesda 6, suspeito para câncer. O paciente, doutor, mas não seria melhor repetir a punção para confirmar que é câncer e operar tendo uma certeza maior? Se você já tem uma punção bem suspeita para câncer, você pode estar só adiando o tratamento e perdendo tempo. Se você já tem uma confirmação que é câncer e vai repetir a punção, se essa punção vier um resultado indeterminado ou qualquer um outro tipo que não seja câncer, lá na frente esse câncer, né, vai acabar dando metástases, porque provavelmente é câncer mesmo. Se veio positivo para câncer, é muito difícil, né, o resultado falso positivo. O mais comum é o resultado falso negativo. Disse que não é câncer, mas era câncer, porque não coletou o material do local correto do nódulo, né? Então, se veio câncer, procure um cirurgião de cabeça e pescoço, provavelmente o seu caso é cirúrgico, tá bom? E é isso, muito obrigado por assistir, deixa o curtir, comente, deixe nos comentários se você já fez esse exame, se você já vai fazer, qual foi o resultado no seu caso, tá bom? E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!